Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa live dominical, uma live que nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema é a respeito de psicopatologia, né? E o tema da live de hoje está muito bom, enquanto o pessoal vai entrando, que é sobre sou muito explosivo, né? Oi Paulo, boa noite. Sou explosivo. Oi mãe, boa noite. Deixa eu escrever o tema da live aqui para colocar salvo. Como posso controlar? Boa noite pessoal que está entrando. Alan, Rita que entrou agora. Seja bem-vinda. Pronto, fixei o comentário. Rodrigo, obrigado pela presença, Lua, o Gael, a Rosilda, Bugs Márcia, Júlio que entrou agora, muito obrigado pessoal pela presença, viu? Fiquei muito feliz com a presença de todo mundo aqui. E vão me dando um feedback aí, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, né? A gente vai se familiarizando. Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo? Hoje estou com microfone novo, consegui um novo microfone, Oculus Imports, esqueci o nome dele. Seja bem-vindo, viu? Obrigado pela presença. Me fala aí, pessoal, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo? Oi, Kátia, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Enquanto a gente espera esses 5 minutinhos iniciais para o pessoal ir entrando, que o tema da live de hoje está muito bom. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Ótimo, tá tudo ok, né? Beleza. Pessoal, então sejam bem-vindos e bem-vindas a esse Instagram que tem a missão possível e talvez, né, não tão fácil, mas desejosa, né, de ser real e concreta, de tentar despatologizar o máximo possível de psicopatologias através de conhecimento. Todas as quartas-feiras faço live com temas relacionados à prevenção em saúde mental. E no domingo eu faço lives relacionadas a alguma psicopatologia. E eu tenho uma novidade para vocês, pessoal. Ludmila, obrigado pela presença. Moisés, que entrou agora, obrigado pela presença. Ana Focano também, que entrou agora, obrigado pela presença. Pessoal, sabia que dia 30 agora de novembro eu vou completar um ano que eu estou fazendo esse projeto de lives toda quarta e domingo? Era inicialmente até domingo, né? E eu acrescentei a live de quarta-feira. E dia 30 de novembro, agora 31, se me falha a memória, eu vou completar um ano. Vou fazer uma festinha para comemorar, pessoal. Obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo, viu? Sempre muito bom essa interação, sempre muito boa essa troca. Para mim é de extrema relevância, eu gosto muito de ensinar conteúdo. Me sinto muito feliz quando a gente interage, quando vocês compartilham os conteúdos, me elogiam, né? Fala que tá gostando, que tá fazendo sentido. Não porque eu gosto de elogio, muito pelo contrário, mas é porque é uma forma de eu saber de que vocês estão achando bom, né? Que vocês estão gostando e está fazendo uma diferença na vida de vocês. Pois é, mãe, já vai fazer um ano já. Interessante, né? O tempo passa rápido, a gente nem vê. Carol, seja bem-vinda. Roger, seja bem-vindo, viu? Então vamos lá, pessoal. Compartilha a live com mais alguém. Rodrigo falou que o tema que é muito explosivo. Roger falou que é um tema interessante. Então, talvez algumas pessoas que vocês estão aí me ouvindo, vocês podem ter algum conhecido, um familiar, alguma pessoa que pode estar passando pelo mesmo processo de ser uma pessoa explosiva e que precisa aprender algumas coisas. Hoje a live está muito boa. Aperta esse aviãozinho e compartilha com mais 3 pessoas que você acha que são explosivas também. Convida ela para a live, chama ela para vir aqui com a gente. Né? Vamos falar o tema da live de quarta-feira, pessoal? Quarta-feira eu vou falar sobre um tema muito legal, que vai ser sobre sonhar seria uma ilusão? Como que sonhar pode me fazer bem e me ajudar na minha prevenção em saúde mental? Esse vai ser o tema da live de quarta-feira, pessoal. Eu vou fazer uma live topíssima sobre esse tema de sonhos, né? Enfim, como é que isso ajuda e tal, enfim, ou não, né? Se isso é uma autoenganação, vou responder essa pergunta na live. E convido o pessoal para a live de quarta-feira. Depois que eu terminar os recadinhos aqui e começar a live, vou colocar o folderzinho aí nos stories para vocês convidarem outras pessoas e ficar chamando as pessoas para estarem aqui com a gente, tá? Live de quarta-feira vai ser sobre esse tema. E frase do dia. Vamos para a frase do dia. Bom, a frase é de Friedrich Nietzsche.
fala o seguinte: o pensador é, antes de tudo, dinamite, um aterrorizante explosivo que põe em perigo o mundo inteiro. Olha que frase legal, é uma frase muito interessante, então eu vou repetir a frase, eu gostei dela. O pensador é, antes de tudo, um dinamite, um aterrorizante explosivo que põe em perigo o mundo inteiro. Olha o tanto que é interessante, quem pensa consegue fazer as mudanças como se fosse um explosivo, né? E assim, o que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente isso, refletindo, pensando, para provocar mudanças na nossa vida, mudanças ao nosso redor, principalmente também com relação às pessoas com qual a gente convive, né? E eu já quero agradecer o Jonathan que chegou agora, o Bocão Vaqueiro que chegou agora, a Verônica, minha prima, que chegou agora. Obrigado, viu, pessoal? Thay Pimenta que está aqui agora com a gente também. Muito obrigado pela presença, viu? Sempre muito bom ter vocês aqui comigo. Eu vou colocar essa frase do dia disponível no feed para vocês marcarem algumas pessoas e convidar para a live de quarta-feira, que vai ser sobre sonhos. Sonhar seria uma ilusão? Como é que sonhar pode me fazer bem? Esse vai ser o tema da live de quarta. Ô Roger, obrigado, viu? Que legal, que legal. Obrigado, Ana. Obrigado, Alexandre chegou agora. Então, beleza, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Live de hoje é sobre o tema Sou muito explosivo. Como que eu posso controlar isso? Na live de hoje, eu vou falar sobre 5 tópicos. Vou falar sobre as características básicas do ser humano, né? Vou explicar alguns perfis básicos para a gente poder entender com quem a gente interage no dia a dia. Vou explicar também alguns aspectos biológicos do corpo humano, enfim, algumas coisas que a gente precisa eliminar para entender por que essa crise de explosão, essa explosividade vem. Vou explicar isso. Vou falar sobre aspectos emocionais. Como é que se desencadeiam as emoções em nós? Quais são os contextos que favorecem o surgimento de certas emoções? Especificamente a emoção da raiva, da ira em nós, né? O que faz isso acontecer em nós? Vou responder essa pergunta. Vou falar também sobre aspectos educacionais e, por fim, vou deixar para o final, vou falar sobre como é que a gente vai controlar essa explosividade toda, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro tópico, pessoal, características do ser humano. Como é que a gente pode entender a vida, vamos colocar assim, as pessoas? A gente precisa entender as pessoas sobre dois aspectos. A expressão das ideias e as opiniões, por quê? Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para vocês, pessoal, o que vocês acham a respeito do aquecimento global? Todos vocês vão ter uma opinião a respeito disso, vão ter uma noção, uma ideia sobre esse tema que eu estou levantando. Como é que é o aquecimento global? O que vocês acham e tal. Tá. Então, quando a pessoa vai se expressar no mundo, né, ela vai colocar para fora essas ideias, etc., ela pode ter dois perfis. O perfil introvertido, que é aquela pessoa que tende a não ser muito aberta, muito para fora, né? Ela é mais para dentro, reflexiva, introspectiva, calada, mais pensativa mesmo, né? Isso é um perfil. E o outro perfil é o perfil extrovertido. É aquela pessoa para fora, a pessoa expansiva, que gosta de comunicar, que sempre fala o que vem na cabeça e parece que não tem muito filtro, né? E tende a sempre dizer o que pensa, vamos colocar assim, e expressar também as opiniões, o que vê, essas coisas nesse sentido. Então, e também a pessoa meio termo, né? A pessoa que não é nem tanto extrovertida e nem tanto introvertida, que fica ali no equilíbrio, no eixo de equilíbrio, né? Então, nesse ponto, a gente tem que entender isso. Qual é a minha forma de expressão de ideias, né? A minha forma de expressar as ideias é sempre extrovertida, eu tenho uma ideia, eu já quero colocar ela para fora, ou não? Quando eu tô com uma ideia na minha cabeça, eu fico refletindo sobre ela, pensando, depois que eu cheguei em alguma conclusão, é que eu expresso o que eu tô pensando, né? Enquanto eu não tiver concluído nada, eu não falo. Então, nesse ponto, eu preciso saber me posicionar e também entender como é que o outro é diante desse perfil. Isso é uma coisa. Agora, no aspecto de expressão emocional, como é que isso se dá? Como é que isso acontece no ser humano?
eu tenho o perfil básico de uma pessoa mais fria, mais seca, vamos colocar assim, né? Mais indiferente, que não se importa tanto com sentimentos, com afetos, etc. E isso não é só para homens, tá? Mas é para mulheres também. Pasmem, tem sim. Existem mulheres que não se importam tanto com emoções, são mais secas, não gostam muito de abraço, de contato físico, essas coisas. Tem mulher que é assim também. E tem o outro perfil. Tem o perfil de uma pessoa que é um pouco mais afetiva, que é mais envolvente, que é mais calorosa, aconchegante, mais acolhedora, né? Isso independente se mulher ou homem também, tá? Tem homens que são assim, tem mulheres que também são assim. E tem aquela pessoa que é meio termo, né? Porque tem mulher que tem pessoa, desculpa, que é seca demais, tem pessoa que é muito afetiva, muito envolvente, mas tem sempre aquela pessoa também que é meio termo, que já atingiu um nível de equilíbrio. Então, para eu entender sobre as características de explosividade, eu tenho que saber com quem que eu estou lidando, nesse sentido de ser humano. Porque pode ser que eu esteja lidando com uma pessoa extrovertida e pode ser também que eu esteja lidando com uma pessoa extremamente seca, né? E assim, dependendo da maneira com a qual eu interajo com essa pessoa e eu não sei respeitar muito o jeito dela, eu posso provocar nela reações que eu não estou esperando, né? Independente se o indivíduo é introvertido ou não, porque até os introvertidos explodem, inclusive. Mas tem outras pessoas que têm mais facilidade, elas são mais explosivas por natureza, né? Vamos colocar nesses termos. Tá, entendendo tudo isso, eu preciso fazer uma diferenciação, tá? Porque nós sabemos que nós seres humanos, nós somos dotados de um corpo biológico, certo ou não? E nesse corpo biológico, eu preciso entender que existem aspectos hormonais em todos os indivíduos, em cada um dos indivíduos, e esses aspectos hormonais, eles interferem na dinâmica de funcionamento comportamental das pessoas. Se um indivíduo está lá com a testosterona alterada, ou então a mulher está com a tireoide alterada, seja para hipertiroidismo ou hipotiroidismo, se ela está num período menstrual, né? Se ela está toda desregulada hormonalmente, os estrógenos não estão bons, etc, etc. Esse componente hormonal, que é físico, é orgânico, isso vai favorecer crises, de explosões, de comportamentos mais enérgicos, e eu preciso entender que isso não é uma coisa apenas psicológica, precisa de uma regulação hormonal nesse ponto. A pessoa tem que tomar remédio, a pessoa precisa fazer acompanhamento médico, precisa verificar essas taxas direitinho para não ter esses problemas. Então, outra coisa que eu preciso entender é isso. O aspecto biológico eu tenho que eliminar. Estou com as minhas taxas hormonais ok? Tem alguma desregulação hormonal em mim ou não? Alguma glândula que não está funcionando certo? Se tiver tudo ok, beleza. Agora, se não estiver tudo ok, eu preciso entender que preciso de um outro tipo de acompanhamento que não é o psicológico, é mais médico mesmo, tá? E aí, nesse caso, Rodrigo, como você falou da bipolaridade, depois dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, essa live, se Deus quiser e o Instagram me permitir, a live de semana passada eu não consegui deixar salva, porque não salvou, o Instagram não deu para salvar, não sei porquê. Eu vou disponibilizar ela no YouTube depois, tá? Conseguindo baixar a live de hoje. E lá no meu canal do YouTube, Gulliver Holmes Explica, contém um vídeo explicando a bipolaridade. Se você tiver tempo e curiosidade para poder entender um pouquinho, dá uma olhadinha lá que você vai saber muita coisa, Rodrigo, muita coisa boa mesmo, vai te ajudar demais, tá? Modéstia muito à parte. Tá, então considerando esses aspectos biológicos, agora eu preciso passar para outra parte. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais, que eu tinha dito antes, né? Como assim? Bom, nós sabemos que nós sentimos emoções, né? O que desencadeia essas emoções? Vocês já pararam para pensar? O que desperta emoção no ser humano? Isso é um ponto importante de se refletir. Por quê? Quando todo ser humano se emociona, óbvio, né? Nós somos animais e as emoções elas têm uma função na nossa vida, de nos proteger dos perigos, de nos garantir sobrevivência e manter o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, né? Só que,
como nós somos pessoas civilizadas também, nós temos o aspecto cultural. E esse aspecto cultural, ele tem uma influência inclusive sobre as nossas emoções. Por exemplo, durante o nosso processo de educação, de vida, vamos colocar assim, eu posso estar em contato com algumas coisas que eu vou assimilando aquelas coisas e eu vou entendendo, eu vou desenvolvendo, melhor dizendo, um padrão de reação com relação ao que eu estou entrando em contato, sejam pessoas, coisas, lugares ou situações. Considerando isso tudo, o que eu preciso entender é o meu processo de percepção e identificação do que é a minha realidade ao redor. Eu preciso ter essa consciência, se eu sei ter noção do que desperta em mim uma tristeza, uma alegria, uma surpresa, uma raiva, etc, etc. Quais são as coisas que me circundam, que estão ao meu redor, que me despertam emoções específicas, principalmente a emoção da raiva. Por quê? Para cada emoção existe um contexto no qual ela surge, vamos colocar assim. E nós seres humanos temos aproximadamente 7 emoções universais que todos nós sentimos. Dentre elas, o medo, a alegria, a surpresa, a tristeza, o nojo, o desprezo e a raiva. São 7 emoções, tá? Tem algumas lá de ansiedade e tal, mas não vou levar isso em consideração não, tá? Essas são emoções que todo ser humano nessa terra vive e sente, viu? Quem documentou isso foi um psicólogo norte-americano chamado Paul Ekman. Ele é muito bom. E a emoção da raiva especificamente, que é o tema da nossa live de hoje, ela tem um contexto para surgir. É quando eu, particularmente, tenho um objetivo a alcançar, eu tenho uma meta para alcançar, um alvo para conseguir atingir, e por algum motivo existe alguma coisa tentando interferir e atrapalhar o meu objetivo. Né? Então, assim, quando eu olho onde eu quero chegar e eu percebo que tem alguma coisa que está me atrapalhando, me desviando do meu caminho, isso desperta raiva. E esse objetivo, gente, pode ser da coisa mais banal possível até a coisa mais grave possível. Por exemplo, se eu estou com uma intenção de, ao fim da live, por exemplo, eu vou lá na padaria comprar alguma coisa para eu comer amanhã de manhã, fazer meu café da manhã. E se porventura eu encontro a padaria fechada, se eu não tiver trabalhado esse sentimento dentro de mim, eu fico com raiva, eu fico emburrado, eu fico chateado, né? Porque o meu objetivo era conseguir meu pão de amanhã e a padaria fechou. E eu não consegui me organizar antes. Então, alguma coisa aconteceu que atrapalhou o meu objetivo e eu fiquei com raiva. Por isso que a raiva, muitas das vezes a pessoa fala assim, gente, mas por que eu tô com raiva? Eu devia ter me organizado melhor, a culpa é minha mesmo, né? Fui eu que não me organizei, por que eu tô com raiva? Mas é isso, é porque a sua vontade, o seu objetivo, ele não está sendo alcançado naquele momento e a emoção da raiva surge em você. Então, é sempre nesse contexto, sempre nesse contexto. Pode ter também algumas outras emoções ali, outros contextos associados, né? Por exemplo, vou citar outras situações mais comuns do dia a dia. Quando alguém começa a te ofender, falar palavras que você não gosta de ouvir, a respeito de você mesmo, a respeito do seu desempenho, no seu trabalho, etc. Apelidos. Por que você fica com raiva? Você meio que apela, vamos colocar assim, que apelar é uma variação da raiva, né? É por isso, porque você quer que a pessoa não chame você daquele apelido. O seu objetivo é que a pessoa chame você de outra forma, só que a pessoa não está obedecendo isso, ela está atrapalhando isso, né, do seu desejo. E aí você fica com raiva nesse ponto. Então é sempre assim. E aí eu posso ir aprendendo a sentir raiva de várias coisas nesse ponto, né? De ouvir um apelido que eu não gosto, seria pejorativo, de receber um feedback a respeito do meu desempenho, um feedback negativo, eu posso ficar com raiva, porque a minha intenção é acertar. Se tem alguém falando que eu errei, eu vou ficar com raiva por causa disso. E assim eu vou ampliando a minha noção a respeito de várias coisas na vida, tá? Então, só para entender os aspectos emocionais. Tá. Rodrigo, o meu canal
vou digitar aqui, Gulliver Holmes Explica, tá? Esse é o canal do YouTube, aí você dá uma olhada lá depois, tá bom? Bem, agora preciso falar sobre os aspectos educacionais para a gente entender algumas coisas. Vou falar 3 tópicos dentro disso, para depois a gente passar para a parte de controlar mesmo, tá? Porque a gente vai ficar se detendo um pouco mais nisso aqui. Então, o que eu preciso entender do meu aspecto educacional? Quando eu estava sendo educado nas fases de desenvolvimento, etc, etc, eu fui percebendo uma coisa. Eu fui talvez sendo incentivado pelo meu meio, na minha família, ou na minha escola, ou na igreja, ou na vizinhança, sei lá. Eu fui entendendo de que em determinados contextos da minha vida, eu conseguia fazer uma outra pessoa ceder para atender a minha vontade quando eu ficava com raiva, quando eu manifestava essa raiva muito forte. O descontrole emocional que eu manifestava com a raiva, né, brigando, esbravejando e tal, me fazia alcançar objetivos, porque a raiva, ela intimida as pessoas. E aí eu percebi o quê? Que as minhas crises de fúria davam certo, né? E aí quando eu ia fazendo esses descontroles e me permitindo me descontrolar, vamos colocar assim, e as crises de fúria davam certo, eu fui vendo de que raiva tem uma utilidade para mim. E eu comecei a perceber e fortalecendo essa atitude dentro de mim, né? Então, estar com raiva e manifestar essa raiva, ela pode me ajudar, né? Isso aí é uma coisa que eu preciso entender. Outra coisa, eu posso também ter observado ao longo da minha história de vida modelos, pessoas que iam estimulando a agressividade e estimulando essa forma muito mais bronca de resolver conflitos e problemas, né? E aí nesse ponto eu fui vendo, olha, aquilo ali funciona para aquela pessoa. E aí de uma certa maneira eu fui sendo estimulado e incentivado a repetir, porque eu aprendi por observação, né? Isso é um outro ponto do meu aspecto educacional e que às vezes eu preciso alterar isso depois. E também pode ser que no meu processo educacional faltou uma figura de referência de uma pessoa talvez mais sábia ou que, sabe, aquelas pessoas que ensinam, que têm paciência para direcionar e etc, né? Para poder me ajudar a resolver as coisas sem ter que usar a força bruta ou saber dosar na medida essa força quando ela for necessária de fato, né? Por exemplo, quem faz artes marciais entende que os mestres nas artes marciais, eles têm a obrigação de ensinar as pessoas a controlar essa potência que existe dentro do homem, que é a raiva, né? Então, do ser humano em geral, porque mulheres também ficam, né? Então, com raiva. Nesse sentido, eu preciso entender de que às vezes faltou essa pessoa que me ajudaria, né, a ter o controle dessa minha agressividade, dessa minha raiva, porque ela tem que ser controlada no ser humano. Dentro de nós ela tem que ter esse controle. Eu não posso sair esbravejando com qualquer pessoa a troco de nada, né? Então nesse ponto aí, os meus incentivos educacionais, eles podem ter exercido uma influência muito forte sobre a maneira com a qual eu lido com os problemas. Entre eles, extravasando a raiva, tá? Isso até agora foi só para nos dar uma consciência, nos fazer entender como é que isso acontece na prática, vamos colocar assim, né? Na vida, como é que isso pode ter sido desenvolvido. E agora eu vou falar sobre os aspectos de como controlar. Já vamos aí para 30 minutos de live, né? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente pode fazer para controlar a raiva? Vou falar alguns tópicos aqui para ajudar vocês nesse sentido, para ter o controle disso aí. Primeiro ponto, gente, eu preciso fazer um compromisso comigo mesmo, né? Porque chega da gente ficar quebrando promessas para si próprio, né? O que o ser humano tem feito nessa vida atualmente é se auto-sabotar. Né? Até foi tema de uma live, fiz o tema da live de auto-sabotagem. Então vamos parar de se auto-sabotar. Olhar para si próprio, desenvolver um autoconhecimento para que você saiba quais são as causas que despertam em você, porque as minhas eu sei,
essa raiva, né? Se você não tem esse autoconhecimento desenvolvido, é o primeiro tópico. Eu preciso desenvolver autoconhecimento. Primeira coisa, tá? Segunda coisa, eu preciso aprender a respirar. Isso é tão simples, mas é tão importante. Sabe aquela coisa clichêzão que o povo fala assim, respira, calma, conta até 10. Isso faz sentido, isso tem uma lógica, pessoal. Por quê? Se você parar para pensar, quem aqui já ouviu falar sobre as práticas de meditação do yoga? Uma das coisas de quem pratica yoga é uma das técnicas de base que sustentam praticamente todo o yoga, é a respiração. A pessoa precisa aprender a respirar adequadamente para que a respiração ajude o corpo a se equilibrar. Olha o tanto que isso é importante. Por uma simples respiração você consegue fazer o seu corpo voltar a um eixo normal de funcionamento emocional. Então aprenda a usar a respiração para controlar suas emoções que se exaltam. Para quem quer saber como, também está disponível no YouTube um vídeo meu sobre como manejar a ansiedade, que nesse vídeo eu expliquei uma técnica de respiração diafragmática poderosíssima. Dá uma olhada no canal, vai lá nos últimos vídeos, nos primeiros vídeos que eu gravei, né, que são os mais antigos, e acha esse vídeo lá. E vocês vão saber do que eu estou falando. Já está tudo pronto aí para vocês. Terceiro tópico. Para eu conseguir me controlar na agressividade, eu preciso ter competência social. Para quê? Para comunicar. Porque boa parte de eu ficar com raiva, achando que tem alguém interferindo nos meus objetivos, é porque eu não estou sabendo falar para a pessoa o que eu preciso que a pessoa deixe de fazer ou que ela faça por mim. Eu não estou comunicando, eu estou achando que a pessoa vai adivinhar o que eu estou precisando e quando ela adivinhar, aí eu vou lá e consigo o que eu preciso e o que eu queria. E não, pessoal, não é assim. Eu tenho que ter competência de comunicação. Eu tenho que saber falar o que eu preciso falar para as pessoas e combinar, estabelecer contratos verbais a serem cumpridos, né? Claro que não é nada muito difícil. E saber, entender que nem tudo funciona na base da porrada, né? Eu tenho que saber falar, aprender a comunicar e fazer pedidos e etc. Quarto ponto, eu preciso descobrir quais são os elementos que eu sinto calma quando eu entro em contato com eles. Responder a pergunta, o que te acalma? Você sabe dizer o que te acalma? Você já teve essa curiosidade para se perguntar, olha, quando eu estou assim, fazendo X coisa, parece que eu fico mais calmo, eu fico mais tranquilo. O que é? É entrar em contato com a natureza, por exemplo, você ficar olhando paisagem, né, ficar olhando verde, né, plantas, cuidando de plantas. É o quê? Sei lá, cachoeira. Ter contato com água, né? Ouvir músicas relaxantes. Ó, tem uma aqui, ó. Ó. Tá vendo? Dá uma acalmada, né? A gente equilibra a nossa emoção, né? O que mais? É correr, fazer atividade física que te acalma, te desacelera, porque você tem que gastar energia, né? Gerar mais adrenalina ali, ou então liberar mais serotonina e tal, para você gastar aquela energia acumulada e depois você fica mais tranquilo ou tranquila. É o que? Fazer musculação, é treinar esporte, dar uns murros, né? Treinar socos, né? O que é? Fazer jiu-jitsu, o que é? É meditar? Então, eu preciso descobrir para usufruir disso sempre. Com qual objetivo? Eu preciso fazer, se eu sou explosivo, eu tenho que fazer disso uma filosofia de vida. Eu tenho que voltar nisso na minha vida o tempo todo. Eu tenho que entender que o problema da crise de explosão é meu. Não é, o problema não é o outro. Eu não tenho controle sobre o outro. Eu tenho que ter controle sobre mim mesmo. E enquanto eu não conseguir desenvolver essa nova filosofia de vida, de eu ir me acalmando em todos os contextos que me desperta raiva, eu não vou conseguir melhorar.
É uma nova filosofia de vida que eu tenho que desenvolver. Outra coisa, outro ponto. Eu preciso ter contato com pessoas que são mais serenas. Eu preciso andar com essas pessoas, aproximar elas para perto de mim, ou eu me aproximar dessas pessoas, ver se elas me aceitam no círculo social delas. Por quê? Se as pessoas são mais serenas, mais calmas, elas vão me estimular a eu aprender um estilo de vida diferente, um estilo de pensamento diferente, menos explosivo e mais pacífico, mais tranquilo de resolver a vida e os problemas. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, fulano para morrer demora 5 dias, 5 semanas talvez, um mês, sabe esses trem assim? É esse tipo de gente que você tem que andar perto, se você é muito explosivo. Para aprender a estratégia dela, saber o que ela faz para não explodir, né? E você tentar absorver isso para você. Andar com pessoas que são mais calmas, mais tranquilas. E, claro, por fim, você tem que canalizar, aprender a canalizar sua energia emocional de explosão para situações que exijam esse tipo de atitude, né? Por exemplo, se você tiver uma briga no trânsito, por exemplo, e a pessoa está lá querendo te agredir, você vai ficar lá pacífico? Não, fica tranquilo e tal. Talvez seja necessário você tentar acalmar a pessoa, desenvolver uma sinergia com ela ali para ir deixando ela mais tranquila. Mas dependendo do que a pessoa for fazer, você precisa dar um chega para lá na pessoa, usar de uma certa autoridade ali com ela, né? Pois é, Moisés, a Mary é muito, muito tranquila, né? Eu também acho ela muito da paz. E eu preciso canalizar essa energia nesse ponto, né? Se eu não tenho contextos para eu agir de acordo com essas crises de explosões, vamos colocar assim, então que eu ache algo funcional. Tem muita gente que vai para o esporte, para as lutas, né? Enfim, para isso mesmo, né? A gente tem que colocar para fora essa energia que fica acumulada, né? Então, esses 5 pontos... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 pontos básicos, eles me ajudam no controle. E claro, por fim, dependendo, se você tiver muita dificuldade, porque são dicas rápidas, né? Aqui não faz nenhuma mágica, eu preciso desenvolver uma psicoterapia, ou fazer um acompanhamento específico para eu poder ter mais controle disso aí. Porque esse autoconhecimento que eu falei, ele não vem fácil, ele vem com muito estímulo. E eu tenho que ter humildade e coragem de entrar em contato comigo mesmo. E muita gente, foge de si mesmo. Quem nunca, né? Quem nunca fugiu de si mesmo, né? Pessoal, nesse ponto, essas explosividades, elas têm esse mecanismo simples, né? Não tem muito o que explicar. Pode ser uma disfunção hormonal, pode ser alguma coisa mais cerebral também, um trauma na cabeça que às vezes deixa a pessoa lesionada, né? Eu esqueci de mencionar isso. Isso também altera comportamento, deixa a pessoa mais explosiva, né? Uma sequela de traumatismo craniano, ou então uma sequela de AVC, alguma coisa assim. Isso deixa a pessoa meio fora da casinha, tá? E nesse ponto, eu tenho que identificar isso tudo. Então, essa seria a estrutura básica. E eu queria que vocês fizessem perguntas agora, enquanto eu repito os recadinhos do começo para o pessoal que chegou depois. Pessoal que chegou depois, obrigado por ter vindo. Paola, seja bem-vinda. Santiago, seja bem-vinda. Deisiane, né? Seja bem-vinda. Esse Instagram é um Instagram que tem a missão de tentar despatologizar o máximo possível de psicopatologias através de conhecimento. E toda quarta e domingo às 9 horas eu faço lives. Eu tenho um canal no YouTube que todas as lives de quarta e domingo elas vão para lá para ficar disponível para vocês assistirem depois. Se inscreva lá depois, tá? E ela vai ficar temporariamente gratuito para vocês, tá bom? Na live de quarta-feira eu vou falar sobre o seguinte tema, às 21 horas. Sonhar seria uma ilusão? Como é que sonhar pode me fazer bem? Preciso saber isso, né? Vou responder essa pergunta, se ela faz bem ou faz mal, se sonhar muito pode atrapalhar minha vida, né? Criar expectativas e tal. E a frase do dia de hoje foi a seguinte: o pensador é, antes de tudo, uma dinamite, um aterrorizante explosivo que põe em perigo o mundo inteiro. Então, as pessoas que pensam,
elas têm esse poder de causar um certo desconforto porque muda as coisas ao redor, né? As pessoas elas tendem a rever conceitos, etc, etc, né? Então, essa frase é de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Pessoal, vocês têm dúvidas? Agora é o momento das dúvidas. A live foi curtinha hoje, né? Só 30 minutos mais ou menos. Tem live que eu esgoto quase com 1 hora, né? Fico falando, às vezes tem que explicar mecanismos muito complexos, né? E o Instagram limita, só dá 1 hora pra gente poder conversar. O que vocês têm de dúvida, pessoal? Me pergunta aí, por favor. O Moisés está perguntando. Eu tenho dificuldade de resolver as coisas depois, deixar para outro dia, quando fico no estado de raiva. E acabo entrando em contato com a pessoa que me deixa mais raivoso ainda. Como mudar isso? Moisés, se eu entendi bem a sua pergunta, seria mais ou menos assim. Primeiro ponto, a raiva ela surge diante de um contexto que você talvez não conseguiu alcançar os objetivos que você queria. Talvez seja isso. Vamos supor que você organizou seu dia para fazer uma série de coisas e essas estratégias todas elas mudaram. Enfim. Ou então você organizou uma situação social para você viver, sair, fazer alguma coisa e por algum motivo mudou isso. Aí você tem que adiar esse seu plano. E isso te deixa no estado de raiva. Ou seja, você tinha um objetivo, alguém mudou aquilo, isso te gerou raiva. E aí quando você vê a pessoa que interferiu, você fica com raiva da pessoa. Mas o problema é que você não aprendeu ainda a comunicar. As pessoas precisam aprender a habilidade básica de saber pedir as coisas, combinar melhor e fazer as pessoas voltarem às promessas feitas, né? Se você fala para alguém assim, fulano, amanhã é segunda-feira, à noite, eu gostaria que a gente fosse lá arrumar o ventilador nosso que está estragado. Tá. Aí a pessoa pega e arruma um outro programa para fazer. Vai pro cinema e o ventilador continua estragado. E você vai ficar com raiva. Aí quando você vê a pessoa te desperta a raiva que você, né, enfim, você não conseguiu administrar, porque você não falou assim, fulano, você tinha prometido que ia em tal lugar comigo e tudo mais, né? Então nesse ponto acontece isso, né? Então se você está precisando reformular aí que você escreveu, né, é sinal que eu não entendi bem a sua colocação, por favor, então reformula aí. O Gael está colocando, faça uma live sobre comunicação assertiva. Gael, eu acho que eu já fiz, eu tenho quase certeza, no meu canal do YouTube deve estar lá alguma coisa, assertividade, como comunicar melhor, alguma coisa assim. Tenho quase certeza que está lá. Depois você dá uma olhadinha lá. Estou esperando o Moisés reformular a pergunta dele para a gente poder saber como fazer, né? Diante do que ele escreveu. Mas para quem quiser perguntar também, pode ficar à vontade. Aí minha mãe está confirmando. Eu fiz a live mesmo sobre comunicação assertiva. Que bom. Dá uma olhada lá, Gael. Você vai gostar. Foi muito bacana. Perguntem aí, pessoal, enquanto isso, também. Vocês têm sugestões de temas também, pode falar, igual o Gael fez. Eu acho bom quando sugere tema, porque aí a gente já faz uma programação bem bacana. E o Natal de vocês, o que vocês pretendem fazer? E o Ano Novo também, enquanto o Moisés faz a pergunta dele. Aí, ó, a pergunta veio. Vi algo que não gostei, por exemplo, e ao invés de deixar para me comunicar amanhã, quando estou mais tranquilo, eu não consigo. Pois é isso aí mesmo, o Moisés. Olá, Sedano, seja bem-vindo. É isso aí mesmo, eu acho que
O que está faltando é isso mesmo, é você treinar a sua habilidade de comunicação, igual eu estava falando, né? Porque mesmo com raiva, você consegue falar, você pode conseguir falar o que você está precisando falar, né? Porque, assim, uma das coisas que às vezes a gente tem que entender é o seguinte: o fato de eu sentir raiva não quer dizer que eu tenho que deixar para depois, na hora de falar, né? Lembra quando eu falei que um dos passos de controlar é eu aprender a respirar? Porque a emoção vem, ela vai vir, com certeza ela vai vir. Quando ela vem, primeiro ponto que eu tenho que fazer, respiro, me acalmo e falo, olha, eu tenho que falar com você, mas eu não posso falar agora porque eu estou precisando me controlar por enquanto. Alguma coisa assim. Vai lá no banheiro, toma água, sei lá, lava o rosto, vai lá no bebedouro, toma água, alguma coisa assim. Se acalma primeiro. Depois que acalmou, vai tentar falar com a pessoa. Fala, ó, fulano, agora eu acho que eu tô mais tranquilo, vem cá, deixa eu te falar. Eu acho que é assim, 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 não gostei disso, 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 daquilo, outro, né? Eu queria te dizer isso, assim, só para poder te comunicar, mas não é pra você ficar com raiva também, não, porque foi só uma coisa que eu não gostei, eu tô querendo só bater um papo com você sobre isso, entendeu? Aprender a comunicar, isso aí tem que ser treinado, viu, Moisés? É uma coisa que não é fácil fazer. Às vezes na hora da raiva mesmo a gente quer expressar a raiva, né? E não, a pessoa não vai entender você se você ficar com raiva, ela vai querer se defender se você demonstrar raiva. E vocês não vão comunicar, vocês vão brigar, vocês vão entrar num campo de guerra, né? Ele vai querer manter, a pessoa, né? Vai querer manter a integridade dele e você vai querer manter a sua integridade, aí vocês vão começar a bater cabeça, né? Enfim, então primeiro é acalmar, treinar, pensar, fazer o treino mental ali, o que é que eu tenho que falar para a pessoa, né? Levar uns tópicos, falar assim, fulano, vou te falar algumas coisas que talvez seja um pouco desconfortável, né? Mas eu preciso te falar, aí você pega e fala, né? O Sedano está perguntando, eu tenho um problema de não aceitar muito coisas absurdas, entre aspas. Quando eu mostro algo que é óbvio, porém a pessoa não enxerga, isso me deixa meio irritado e eu reajo rindo, mas é rindo de nervoso. Pois é porque na verdade, isso aí é uma coisa interessante, viu, Sedano? Eu não sei se esse é seu nome mesmo. O que é óbvio pra gente, nem sempre é para outra pessoa. O que nós seres humanos precisamos entender é de que desníveis intelectuais existem. As informações que eu tenho na minha cabeça, a forma de aprendizado que eu adquiri na vida, ela não é igual à forma do outro. Então, se eu sei de alguma coisa, o outro pode não saber, entendeu? Então, nesse ponto, Bruno, eu preciso entender de que essa diferença de conhecimento, de intelectualidades, ela existe. E eu preciso partir sempre do pressuposto que se a pessoa não entendeu ou não quer enxergar, é porque existe falta de informação na cabeça dela. Eu preciso entender o que está faltando para poder explicar melhor, para fazer a pessoa entender até ela conseguir enxergar o que é necessário. Principalmente quando se trata de uma relação social, né? E o Fala Sério Lux pergunta assim: como lidar com uma pessoa que não aceita uma opinião alheia, mesmo que construtiva, pois acha que está sempre com a razão? Depende, viu? Depende, porque assim, quando a gente vai para a interação social, a gente observa a vida. Vou falar de um contexto mais de você só estar observando as coisas. E você está vendo, diante da sua história de vida, diante dos seus aprendizados, da sua maneira de enxergar as coisas, da sua lógica própria, pessoal, individual, que alguém está fazendo uma coisa que aquilo não vai ser muito positivo, segundo o que você acha, né? O que você está analisando ali. Só que a outra pessoa, ela quer tentar. E é assim, se você já passou pela mesma experiência que ela, beleza. Seria falta de bom senso da pessoa de te ouvir. Mas se a pessoa, ela opta, ela escolhe em seguir o caminho dela, não adianta, você tem que deixar, entendeu? Mesmo você sabendo que ela vai se dar mal, que não vai dar certo e que não sei o que, você tem que deixar,
E aí nesse ponto a pessoa vai aprender por experiência própria. E aí talvez quando ela vê que você tinha razão no que você falou, comentou, alguma coisa assim, ela vai te dar mais ouvidos, né? Às vezes é importante deixar a pessoa sofrer mesmo, tá? Nesse sentido. Então, se porventura a pessoa nem pediu sua opinião também, você fica lá manifestando o que você acha, você pode estar sendo invasivo, né? Então tem que saber direitinho o que é isso aí, tá bom? O Bruno tá falando, perfeito, eu passo isso no meu namoro em algumas coisas bem complicadas, mas eu sou sempre de conversar, então a gente resolve rápido, mas me irrita bastante no momento por ser óbvio. Bruno, você precisa entender uma diferença, viu? Homens e mulheres não pensam da mesma forma, tá bom? A sua forma de pensar é razão, é lógica. A forma da mulher pensar é emocional, ela não tem lógica no pensamento. Ela tem uma igualação de emoções na forma dela de enxergar a vida. Por exemplo, se ela está feliz, por que mulher não tem uma linha lógica de raciocínio, às vezes, né, de assuntos, por exemplo? Porque a linha que ela segue é a linha da emoção, a linha de encadeamento de assuntos que ela está falando. Se ela está falando de uma coisa que deixa ela feliz, ela fala do dia que ela ganhou um cachorro, ela fala quando ela passou no vestibular, ela fala quando ela ganhou a primeira bicicleta dela, ela fala da avó dela que ligou para ela ontem, ela fala do dia que ela recebeu um chocolate de presente no aniversário do trabalho dela, ela mistura todos os eventos possíveis junto com a mesma emoção da felicidade. Você não. Você, como homem, você segue uma linha lógica de raciocínio. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre política, nós estamos falando sobre atualidades, nós estamos contando piadas. Então você vai ficar girando em torno disso. E mulher não, elas funcionam 100% diferente, né? A psicóloga Carol Mendonça está falando. Penso que uma forma de ser diálogo assertivo em um diálogo, principalmente com raiva, seja direcionar a conversa falando sobre como se sentiu com a situação e não falando sobre o que ela fez. Como eu tinha falado da live que eu fiz sobre assertividade, isso aí que a Carol falou tá lá. Os erros que cometeu, enfim. Exatamente. A live de assertividade tem um pouco disso aí e mais algumas outras coisas, né? Mas às vezes também envolve a gente saber controlar a emoção do momento, né? Porque se eu for falar que eu tô com raiva, expressando a raiva junto com a minha afirmação, né? Eu vou ofender, né? Falar assim, eu tô com raiva! Aí a pessoa vai falar assim, calma, né? Então, respira primeiro, se acalma, fala, olha, eu tô com um pouco de raiva, mas eu tô me controlando aqui, tal, enfim, mas eu preciso te falar algumas coisas que vão ser desconfortáveis. E aí você pega e conversa, né? Como focar em algo sem desistir com tantas pessoas desdenhando do seu sucesso? Bom, Lucas, primeiro ponto, você precisa perseverar. As pessoas, elas às vezes falam que não vai dar certo, elas tentam desestimular ou até mesmo desanimar a gente, porque elas não têm a mesma visão que a gente, obviamente. E essas pessoas, você só tem que levar em consideração a opinião delas se elas já construíram algo de muito importante na vida. Então avalia sempre, quem é que está falando o que eu estou ouvindo? Quem é que está falando essa crítica? O que essa pessoa já construiu na vida? Ela é uma pessoa de muito sucesso? Ela é uma pessoa que já alcançou todos os sonhos e projetos que ela quis? Ou é uma pessoa frustrada, que não alcançou nada, não chegou em lugar nenhum na vida e está tentando desestimular outras pessoas? Como é que é isso? Então, dependendo da pessoa, você tem que ouvir. Se for uma pessoa de muito sucesso e tudo mais, e ela tá te dando dicas e fala, olha, não é por aí, tal, é melhor você pensar em ouvir essa pessoa, aproximar mais dela, conversar melhor sobre o assunto e tudo mais. Agora, se for alguém que é uma pessoa que não viveu uma vidinha ali mais ou menos, só conseguiu trabalhar a vida inteira no mesmo emprego, ficou pulando de galho em galho, e aí conseguiu uma coisa aqui, outra ali, só que não tem nada de relevante na vida, você não precisa levar em consideração, não. É só uma pessoa tentando te desestimular perante um sonho, né? Que você pode alcançar sim, com certeza.
Por exemplo, eu costumo falar assim, se as pessoas que alcançaram os patamares que elas alcançaram, do tipo um Neymar, por exemplo, os grandes artistas que a gente conhece e a gente admira, todos eles passaram por fases de pessoas que tentavam desestimular eles de alcançar o sonho deles. Todos eles, todos, sem exceção. Isso é uma regra nessa vida de pessoas que tentam alcançar sonhos e projetos, entendeu? E até mesmo quem quer trocar de profissão, muita coisa. Muitas pessoas passam por isso. Então, é você ter muito foco, analisar bem quem é que está falando as coisas para você saber filtrar. E se a pessoa que estiver te falando for uma pessoa de muito sucesso, sugiro você ouvir, tá bom? E conversar mais com essa pessoa. Caso contrário, é só um invejoso ou uma frustrada querendo te frustrar também para não te ver feliz, porque ela não aguenta a frustração dela e etc. Entendeu? Não faço, Bruno, infelizmente. Infelizmente mesmo, viu? Não faço. Pessoal, vocês têm mais dúvidas? Mais dúvidas? Eu te agradeço, Bruno, pelo reconhecimento, viu? Fiquei feliz por isso. Tem mais dúvidas, pessoal? Minha água acabou. Sem dúvidas? Então é isso, né, pessoal? Falta, acho que só 10 minutos para a live se encerrar. Queria agradecer demais, viu, pessoal? Nossa, sempre muito bom mesmo. Eu gosto demais, demais, demais. Ser explosivo é questão de comportamento. É bom analisar esse tipo de sentimento e fazer agir dessa forma. Sim, Kenny, exatamente. Foi um prazer lhe conhecer. Primeira live sua que participe já me ajudou muito. Que bom, Lucas. Fico feliz, viu? Esteja sempre conosco, tá bom? Você vai gostar muito. O ano que vem temos projetos novos aí para poder desempenhar, desenvolver. Então, vai ficando por aí que você vai sabendo de muita coisa legal. Então é isso, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Quero agradecer demais a presença de vocês. Quarta-feira temos live. Vou falar sobre sonhos. Sonhar seria uma ilusão? Como sonhar pode me fazer bem? Será que eu posso estar me iludindo? Posso estar desenvolvendo uma forma de ficar me enganando? Como é que é isso, né? Live de quarta-feira vai acontecer pontualmente também às 21 horas. Tá bom, pessoal? Muito, muito, muito obrigado. Fica aí o convite para a live de quarta-feira. Vou postar a frase no feed e também o folderzinho da live de quarta. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.